Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Levi Ramos quem vos fala. Esse é o seu canal Revelações, onde trazemos todos os dias uma revelação da parte de Deus ao teu coração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a você que já vai deixando aí o seu like, o seu joinha. Você que é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte aí o sininho de notificações e não esqueça de no término do vídeo deixar o teu comentário e compartilhar com os teus amigos, parentes, para que o Senhor possa falar também ao coração deles, amém? Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia nesse momento em Lucas, Evangelho conforme escreveu Lucas, o capítulo de número 15, Lucas 15, louvado seja o nome do Senhor, e diz assim a palavra do Senhor. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quanto os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome, eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos seus criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca te desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandas matar para ele o bezerro gordo? E respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Amém? A parábola do filho pródigo, uma das parábolas mais conhecidas do nosso mestre, nos fala sobre um filho rebelde que decide abandonar a casa do pai. E eu quero, como tema, dizer: não se afaste da casa do pai. Nós estamos vivendo um momento aí onde a igreja brasileira está de portas fechadas, mas isso eu creio que logo passará. Mas eu quero te convidar a permanecer firme, a não deixar a casa do pai, amém? Você que está aí no teu lar assistindo esse vídeo, que essa palavra ela possa permanecer no teu coração, que você possa meditar sobre isso, e porventura você que ainda está como um filho rebelde, distante da casa do pai, fica aí o convite para que você volte, porque o pai te espera de braços abertos, amém? Então a primeira revelação que o Senhor nos traz dentro desse texto: ia tudo bem aquele jovem, mas ele desejou as coisas do mundo, lhe pareceu atrativo as coisas que o mundo tinha para oferecer.
E a partir dali começam os seus problemas. E a palavra que eu tenho para trazer para você é: nunca se afaste da casa do Pai. Não se afaste do Pai. Não saia de perto do Pai. Existe uma ilustração que diz que um pai passava com seu filho pequeno, de 5 anos, em um shopping. E era fim de ano e nós sabemos que são luzes piscantes e toda aquela coisa alegre, bonita, e músicas tocando. E no momento em que o filho se viu no meio, entre aquelas lojas de doces e de brinquedos, ele solta a mão do pai e começa a correr de um lado para o outro, todo eufórico, porque tudo aquilo lhe chamou a atenção. O pai, ao ver o filho correndo de um lado para o outro, ele foi para trás de um dos pilares, uma das colunas ali do shopping, e se escondeu. E ficou observando durante quanto tempo o filho ia ficar eufórico, por conta de todo aquele brilho, de todas aquelas músicas, de tudo aquilo que tinha de bom ali à sua volta. Mas o tempo passou e alguns minutos depois, o filho torna em si e começa a olhar à sua volta, e ele percebe que o pai não está mais lá. E ele, em desespero, começa a gritar: pai, pai, começa a chorar. E ele começa a ficar desesperado, e o pai sai de trás daquele pilar, daquela coluna, e se apresenta a ele novamente e fala: filho, não se preocupe, eu não te abandonei, eu estava apenas observando o quanto tempo você aguentava sem a minha presença. E assim é o Senhor conosco. Às vezes nós nos iludimos com as coisas dessa terra, com as riquezas desse mundo que são passageiras, e soltamos a mão do Pai, e entramos em desespero ao perceber que o Pai não está ali à nossa volta. Mas eu quero te dizer uma coisa: não solte da mão do Pai, não se distancie da casa do Pai, amém? Não se afaste do Pai. Segunda coisa que nós vemos aqui, a segunda revelação da parte de Deus nesse texto: o filho, ao destruir tudo que tinha, ao consumir todos os seus bens, ele vem com a fome sobre aquela terra. Ele vai à procura de emprego, e ali ele arruma um emprego de cuidador de porcos. E a palavra nos diz que ele padeceu fome e ninguém lhe dava nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas não se preocupam com os nossos problemas. O ser humano se tornou cruel, Claro que existem exceções, mas a maioria está olhando para si própria. E nós precisamos mudar isso. Eu louvo a Deus porque eu tenho conhecido pessoas que se preocupam com o próximo. Nós precisamos entender: o filho, ele padeceu por fome, necessidade, porque foi aquilo que ele plantou, e nesse mundo nós colhemos o que plantamos. Mas ele vem a recordação no seu coração. Ele diz: olha, eu estou aqui passando fome, passando necessidade, enquanto os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. A segunda coisa que nós temos que entender: se porventura você errou, se você falhou, assuma os seus erros, assuma as suas falhas. Diga a Deus: pai, pequei, eu errei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. O Pai sempre nos dá uma nova oportunidade, amém? Terceira coisa: sirva sempre o Pai com dedicação, pois nós somos herdeiros, amém? Você é herdeiro das promessas de Deus, de tudo aquilo que tem na sua palavra para com as nossas vidas, amém? E quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós nos humilhamos na presença do Pai, reconhecemos que o problema não foi Ele quem causou, mas fomos nós quem procuramos, porque a palavra nos diz: do que, pois, se queixa o homem vivente sobre a terra? Ora, o homem se queixa das suas próprias falhas. Nós reclamamos dos problemas que nós mesmos causamos sobre as nossas vidas. Não se afaste do Pai, não deixe a casa do Pai, não solte a mão do Pai. Esteja segurando firme em meio às lutas, às dificuldades, em meio às provações da vida. Porque quando aquele filho volta à casa do pai, pensando que ia ser aceito como um empregado, como um dos servos, a palavra nos diz que o pai lhe deu roupas novas, mandou colocar anel no dedo, lhe deu sandálias e matou também ali o bezerro gordo e fez um grande banquete. A roupa nova significa regeneração, uma nova oportunidade. O anel no dedo significa a autoridade que Deus nos dá. Sandálias novas nos pés. Só usava sandálias quem era livre. Os escravos andavam descalços. Você que estuda a história, você vai confirmar isso.
Só os livres usavam sandálias, os escravos andavam descalços. Ele está dizendo com aquilo: não, você não será um escravo, você é meu filho, você é livre, amém? E por fim, então teve uma grande festa, um grande banquete, porque é isso que o Pai tem para as nossas vidas, é isso que Deus tem para as nossas vidas, um grande banquete. Guarda essa palavra no teu coração, o Pai te espera de braços abertos, amém? Para te receber como um filho amado. Guarda essa palavra no teu coração, compartilha com seus amigos, que Deus te abençoe, e estaremos aqui novamente amanhã com mais uma revelação da palavra de Deus para o teu coração. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine no teu lar.